Teu nome, nosso Deus e nosso eterno Pai. Nos reunimos aqui, Senhor, na tua presença. O Senhor disse que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas no teu nome, Senhor, o Senhor estaria ali no meio delas, o Senhor estaria conosco. Então, Espírito Santo, eu creio que o Senhor está aqui neste lugar. Pai, e nós queremos, Senhor, queremos sentir a tua presença, queremos sentir, Senhor, o teu poder, a tua força, o teu poder, Senhor, porque o Senhor disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Senhor disse: recebereis poder. O Senhor aconselhou, meu Deus, aconselhou aos discípulos para não sair de Jerusalém. Meu Pai, eram cerca de 500 pessoas, meu Deus. Depois, meu Pai, até o dia de Pentecostes, só tinha 120. Ainda que aquele número foi reduzido, meu Deus. Ainda que aquele número foi reduzido, mas Espírito Santo, quando ao se cumprir o dia de Pentecostes, então, meu Pai, diz que o Espírito Santo, de repente, ouviu-se um som como de um vento impetuoso, e o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, sobre aquele recinto, meu Deus, e encheu toda a casa, e ouviu-se, meu Deus, um som, meu Pai, e viu-se línguas como de fogo, distribuída no meio deles, e todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Conforme o Espírito concedia, foi dado, foi ouvido, meu Deus, foi distribuído entre eles línguas como de fogo. Então, o Espírito Santo, todos foram cheios. Pai, eu sei que 120, ou melhor, 500 em comparação a 120, o número, meu Deus, reduziu bastante. O número foi bem menor. Inclusive, meu Deus, mesmo os 500 ali, em comparação aos 5.000 que comeram do pão lá no deserto, que foi na multiplicação dos pães, a multidão que apertava o Senhor no dia que a mulher do fluxo de sangue foi curada, que o cego de Jericó foi curado. Aquela multidão, meu Deus, todos tinham abandonado a fé, deixado o caminho, mas, ó Deus, e mesmo quando o Senhor fala para 120 pessoas, para 500 pessoas, que eles não saíssem dali, ficassem esperando o momento certo, e a maioria, meu Deus, saiu, desistiu a maioria. Mas quando, meu Deus, desceu o Espírito Santo sobre os 120, o avivamento, meu Deus, foi tão grande, foi tão poderoso, que, meu Deus, que naquele mesmo dia, 3.000 almas se converteram. Houve um grande reboliço, um grande avivamento. Ó Pai, eu acredito também, Senhor, ainda que os nossos olhos possam dizer diferente, mostrar diferente, ainda que às vezes, Senhor, a gente olha assim, poxa, cadê o povo, cadê as pessoas? Meu Deus, cadê o avivamento que nós temos falado, comentado? Ainda, meu Deus, que aparentemente parece que tudo está perdido, meu Deus, mas não é assim, Senhor, não foi assim, ó Espírito Santo, não foi assim, Senhor, que aconteceu
naquele dia, de 120 pessoas, 3.000, Senhor, pulou para 3.000 de uma vezada só, numa pancada só. Meu Deus, quando parecia que, meu Deus, 120 de 500 para 120, meu Deus, a diferença é muito grande, Senhor. Agora, a diferença foi maior para 120 para 3.000 num dia só. Então, meu Deus, tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor não muda, não vai mudar nunca, meu Deus. Então, Espírito Santo, e o que eu estou pedindo, Senhor, não é pelo nosso mérito, nossa própria bondade, nossa própria santidade, meu Deus, não é porque nós somos melhores do que ninguém, nós não somos melhores, meu Deus. Então, meu Pai, se nós, meu Deus, se o Senhor não quer fazer este avivamento no nosso meio, se existe outro lugar, Senhor, aonde o avivamento está acontecendo no nosso bairro, que realmente esteja acontecendo, além de uma religião, de uma religiosidade, mais uma denominação, então, Senhor, mostra para a gente. Mas, meu Deus, nós queremos, meu Pai, nós cremos que isso pode acontecer aqui, Senhor. Eu creio, meu Deus, ainda que humanamente falando, meu Deus, parece impossível. Se olharmos para os nossos méritos, se olharmos para a nossa capacidade, meu Deus, então ainda piora mais ainda, porque não temos, meu Deus, capacidade, não somos, mas está escrito que o Senhor capacita, é o Senhor que faz. Deus, não há impossível para ti. Então manifesta-te, Senhor, no nosso meio, manifesta-te, Senhor, nas nossas vidas. Faz, Senhor, faz acontecer o impossível, aquilo que aos olhos humanos parece ser, meu Deus, impossível, mas é possível para o Senhor. Então, Espírito Santo, neste momento, nós não queremos forçar a barra, queremos mostrar um fogo, um avivamento humano, através de uma manifestação humana, de uma alegria externa, uma forçação de barra, palavras, meu Deus, de efeito, para poder mexer com as emoções das pessoas. Mas Espírito Santo, vem neste momento, Senhor, vem neste momento sobre nós, aleluia, oh glória, alaba sobre cantarabacé, oh Espírito Santo, Espírito Santo, vem agora, meu Deus, oh aleluia, oh meu Pai, precisamos, meu Deus, precisamos de Ti, vem, meu Deus, nós precisamos, Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem, Senhor, vem, Espírito Santo, pois precisamos de Ti, Senhor, oh aleluia, oh aleluia, 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 santo, 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 aleluia, aleluia, santo é o Senhor, digno de toda glória, digno de todo louvor, aleluia, santo de Israel, bendito seja o teu nome, agora e para sempre, amém e amém. Aplaude Jesus bem forte, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, aleluia. Vamos sentar, a gente, como a pastora falou, a gente não demorar muito, amém? A gente não demorar muito. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 10. Nós vamos ler, mas não vamos comentar tudo não, porque não dá, tá? Vamos ler do versículo 1, mas nós vamos talvez começar a comentar mais do 10 em diante, só para ter um contexto, tá?
onde diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre outra parte, é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entendem o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então, continuar. Vamos continuar do versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver dissensões entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônios. E outros diziam: está fora de si, porque o ouvis. Por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, o endemoniado abrir os olhos aos cegos? Amém? Amém, pessoal? Glórias a Jesus. Vamos fazer uma oração, pedir uma direção a Deus. Espírito Santo, Pai, eu sei que de mim mesmo eu não posso fazer nada. O Senhor disse que ninguém dá fruto de si mesmo. Às vezes a gente é ensinado, ou até mesmo
meu Deus, cobrado das pessoas, cobrado que a gente tem que dar fruto, se não der fruto, é cortado, meu Deus. Mas o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Deus, não adianta eu estudar teologia, não que seja errado, não adianta, meu Deus, eu ter grandes conhecimentos, falar bonito, falar bem, gritar aqui, pular, mostrar uma coisa que aparente, meu Deus, sem o Espírito Santo. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina a tua palavra, revela, Senhor, me dá entendimento daquilo que eu não entendo ainda, meu Pai, em nome de Jesus, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém, gente? Graças a Deus, pode sentar. Eu estava vendo esse dia, não sei se foi ontem ou anteontem, um vídeo de Jesus falando, ensinando as pessoas, e eu vi todo mundo sentado assim, aí Jesus ensinando e tal, né? Aí depois, aí chegam os fariseus, é um vídeo curtinho, depois eu vou mandar para vocês, não é muito comprido não, é curto. Achei muito interessante, que hoje em dia, se a pessoa falar daquele jeito, pregar daquela forma, aí, esse pastor é frio, o pastor hoje tem que gritar, tem que fazer movimentos, tem que mostrar que é espiritual, entendeu? Senão... E Jesus ensinava, parte do ministério de Jesus é ensinar, entendeu? Ele curava os enfermos, ele não obrigava os enfermos a segui-lo, ou melhor, os enfermos, os curados. Jesus não falava, se está curado, agora tem que me seguir, tá? Alguns ele até diziam, vai, não peques mais, vai, porque você está livre para ir. Amém? Você pode seguir a sua vida, mas não peques mais, ou seja, não é que ele ia castigar ou botar algum mal na pessoa, não, uma pessoa que vai procurar de novo problema. É igual aquela passagem, eu estava hoje lá na série, estava comentando com algumas pessoas, estava comentando sobre isso, sobre o porco, a porca lavada, né? Sobre o cão que volta ao vômito. Aí as pessoas usam essa passagem para dizer, para falar daquelas pessoas que se desviaram, que estão no mundo, né? Ah, tá vendo? O cão, né? Vigia, irmão. Vigiam, tal. Não, você vai se perder. Não vigiou aí, ó. Então, usa essa palavra para falar de perda de salvação e assim por diante. Mas nós não somos porca e nem cão. Cão era uma expressão usada, os judeus chamavam os gentios de cachorro, sabia? Por isso que Jesus falou para aquela mulher de Cananeia, quando Jesus foi para aquela, foi a região mais longe que Jesus já foi para aquele lado ali, Tiro, Sidom, lá para o norte hoje seria do Líbano, norte do Líbano, entendeu? Onde tem o Hamas, acho que do sul, se eu não me engano, o Hezbollah, onde está criando aquelas confusões, aqueles conflitos. Jesus foi naquela região ali, e a filha da mulher estava horrivelmente endemoniada. Então, né, eu sei que o Espírito Santo fez com que aquela mulher soubesse, e ela foi. Jesus, filho de Davi, inclusive eu ouvi essa semana até alguém comentando que ela estava fingindo judia, aliás. Não sei se ela estava fingindo ou não. Só sei que ela queria a bênção. Se ela estava fingindo, Jesus descobriu, Jesus sabia. Claro, conhece tudo, sabe todas as coisas. Mas o discípulo falou assim, ela vem atrás da gente, despede logo ela lá, dá um... Não é que ele estava
intercedendo para que abençoe logo ela e tal, não. Tipo assim, pô, essa mulher tá enchendo o saco, chato. Resolve lá. Aí Jesus para e diz: mulher, olha só a expressão, Jesus falou como judeu, que ele era judeu. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Então, a mulher, ela disse: mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai à beira da mesa dos seus donos. Então Jesus disse: grande é a tua fé, mulher, vai. Por causa daquelas palavras, por causa das suas palavras, vai, porque o mal, o demônio já saiu da sua filha. Então, aquela mulher alcançou a bênção. Mas olha só a expressão: cão, cachorrinho, porca. O porco é um animal considerado imundo. Lembra que os demônios pediram para... Deixa a gente entrar naqueles porcos, e entrou nos porcos. Lembra do filho pródigo que queria comer a bolota dos porcos? Agora, ovelha é ovelha, porco é porco. É a porca que voltou ao chiqueiro. É o cão que voltou ao seu próprio vômito. Mas Jesus está dizendo aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, jamais ouve a voz do estranho. Amém, gente? Aleluia. Então, engraçado, gente, esses dias, de vez em quando você falta, não sei, discernimento, sabedoria, pela sua própria mente, você não consegue. Eu relutei com uma coisa tão simples aqui, eu não estava entendendo, eu estava interpretando totalmente errado, mas eu sabia que aquilo não estava batendo, não batia. Eu falei: Jesus, me mostra isso aqui, me mostra isso aqui, o que está vendo aqui? Mostra qual é a interpretação correta disso aqui. É igual aquela questão de dar fruto, de cortar, né, de botar no fogo, e aquela coisa toda. Eu falei: Deus não pode, gente, cair em contradição. Não é que Deus fala uma coisa uma hora, e depois ele muda de ideia e fala outra. Ou é uma coisa ou é a outra. Amém, gente? Não pode estar em contradição. É igual aquela palavra que diz que Deus não é homem, filho do homem, para que minta ou se arrependa. Aí você vai ver lá em Gênesis, diz que Deus se arrependeu. Esquisito, né? Então, mas tem uma explicação por quê. Aí não é que Deus ficou: errei, pequei, e agora? Aí Deus se arrependeu, não. Mudei de ideia. É que Deus, na verdade, ele só se entristeceu a ter feito o homem e viu a humanidade. Como você tem projetos para o seu filho, você coloca um filho no mundo e tal, cheio de sonhos e projetos, e de repente seu filho começa a fazer tudo ao contrário, porque o seu filho, como a humanidade, tem livre-arbítrio. Deus deu esse negócio chamado livre-arbítrio para a gente escolher. Amém, gente? Mesmo que a gente, algumas coisas, a gente não tenha capacidade de sustentar, de manter aquilo, mas desde o momento que a gente faz a escolha, ele capacita, ele ajuda. É só a gente pedir ajuda a ele, para nos dar força. Então, eu estava relutando com essa palavra aqui, ó, você vê, tentando entender. Ó, quando ele diz 16, versículo 16, 10, 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz. Por que Jesus fala isso? Tem outras que não são no aprisco. Essas outras, na verdade, somos nós. Olha só. Por quê? Vamos lá em João capítulo 1. Está cortando a cabeça aí? Vê aí. Não. Vamos lá em João capítulo 1.
Diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar para dar testemunho da luz. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era a luz, mas veio para que o testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo aqui que era para ter pego daqui para frente. Eu li muita coisa, mas tá bom. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. É aqui, o 11. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Quem eram os seus que Jesus veio? Os judeus. Entendeu? Jesus veio. Lembra da mulher, voltando à mulher de Canané, que eu falei agora há pouco? Eu não vim senão buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel, ou seja, porque Israel, na época depois de Salomão, de Jeroboão e Roboão, foi dividido o reino de 10 tribos, e as outras tribos foram divididas, tá? Aí ficou Israel e Judá. Israel foi a primeira a cair, foi levado pelos assírios, se dividiu. Judá, que ficou com o filho de Salomão, Roboão, Judá ainda ficou firme até Nabucodonosor. De Nabucodonosor, eles caíram e foram levados para a Babilônia. Depois eles voltam na época do rei Ciro. Aí aquilo que a gente vê a história de Esté, a história de outros profetas e tal. Dali vem outros impérios, que a Bíblia já não entra mais em detalhe, que é aquele período entre o Malaquias e Mateus, mais ou menos 400 anos, semelhante a Gênesis e Êxodo, semelhante a um espaço de tempo ali. E nesse espaço de tempo que acontece, quando Jesus veio ao mundo, Israel está debaixo, ela existe só de aparência, só de nome. O judeu, na verdade, Judá, porque Israel mesmo ia ter se perdido lá naquelas regiões onde Jesus foi de Tiro e Sidom. Então só tinha os judeus de aparência. Tinha um grupo de sacerdote, tinha um rei lá, o Herodes, que era um rei de fachada, mas quem mandava mesmo é o Império Romano. Parece um pouco a história de hoje, né? Então era só fachada, que na verdade não mandavam nada. E estava aquele negócio ali, que parecia que era, mas não era. Entendeu? A Jesus vai naquelas regiões e fala: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estava misturado já com gentios e tal. E aqui diz: eu vim para os que eram, ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí voltando lá para o capítulo 10, 15, tá? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também convém-me agregar a ela. Então as ovelhas que ele está falando aqui, ali, são aqueles que se converteram, os discípulos que estavam com ele, aquelas pessoas que são as minhas ovelhas.
Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que ele está se referindo aos gentios, que Jesus primeiro prega para os judeus. Ele veio para os que eram seus, mas eles não receberam, mas todos, quando recebeu, foi dado poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu Jesus aí, levanta sua mão, dá glória a Deus. Amém, gente? Então nós recebemos Jesus, somos feitos filhos de Deus. Ó, ninguém nasce filho de Deus, entendeu? Nós nascemos filhos de Adão, do Adão caído, destinados à morte, à condenação. Mas aí nós ouvimos que há salvação, o evangelho da graça de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós cremos nesta salvação e a recebemos, e fomos transformados em filhos de Deus, e somos isso no espírito. Agora, na alma, nós somos transformados a cada dia, cada vez que a gente vai buscando mais a glória, de glória em glória, como disse o apóstolo Paulo, nós somos transformados pela renovação do vosso entendimento. Como a alma é onde o centro das nossas emoções, do nosso sentimento, o nosso eu, então através do Espírito, que passa a ser o nosso coração, que tem o Espírito de Deus, nascido de novo, então quando nós nos renovamos o nosso entendimento, então através da nossa alma, nós vencemos a carne, considerando mortos para os pecados, mas vivo para Deus. Amém, gente? Aleluia! Aí, vou ler de novo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Elas ouvirão a minha voz. Um dia nós ouvimos a voz de Deus através da palavra, da pregação. Não sei se você ouviu pelo rádio, pela internet, através de um irmão, pela televisão, aonde você ouviu, mas um dia nós ouvimos a voz de Deus, e agora pertencemos a este aprisco. Amém, gente? E um dia nós vamos todos nos reunir, um só pastor. Aí não haverá nem judeu, nem grego, não haverá nem universal, nem batista, nem assembleia, nem presbiteriana, nem congregacional, nem, igual uma irmã falou para mim, não, eu não sou mais assembleana, eu sou de tal igreja. Então ela mudou de religião. Nós não temos religião, nós temos Jesus, fazemos parte, ouvimos a sua voz. Amém, gente?